Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Salatiel Silva e este é o canal Ideia de Jesus Cristo. Desde já, quero pedir um favor. Se inscreva no canal, comente e compartilhe com seus amigos e juntos vamos pregar o Evangelho ao maior número de pessoas. Aproveitando o ensejo, siga-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no TikTok. Aguardo vocês por lá também. O Evangelho não dá engajamento? O que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30? Importa que ele cresça e eu diminua. Recentemente, em um podcast, uma jovem pregadora, ou melhor, uma palestrante motivacional, disse que assuntos relacionados à Bíblia, ou seja, a Bíblia não dá likes e que seu maior objetivo é alcançar visualizações e engajamento às suas redes sociais. O pior é um certo pastor lá do estado de São Paulo, teólogo, escritor de vários livros, diz que a Bíblia precisa passar urgentemente por uma atualização para que o público LGBTQIA+, não sejam mais condenados ao inferno. Uma certa pastora, também do estado de São Paulo, no mesmo segmento, disse sobre a sua igreja: se alguém entrar aqui, é como uma igreja inclusiva, vai achar uma igreja evangélica como qualquer outra, sexo só depois do casamento, dízimo, oferta, louvam a Deus, pregam a palavra. Porém, a Bíblia esse público, mesmo sendo a mesma Bíblia do hétero, eles interpretam de forma diferente essa questão da homossexualidade. E eles não são ativistas, mas acreditam na inclusão. Tais líderes como esses forçam a abolição da Bíblia e ganhando adeptos no mundo todo. Recentemente também, a apresentadora Xuxa diz que tem que fazer um novo testamento, pois o povo interpreta de qualquer jeito. Quer tirar todas as histórias de ódio e deixar só amor. Uma fala dessa é dizer que Jesus é insuficiente, pois a Bíblia diz que ele é a palavra, ou seja, lá em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo, palavra, e o verbo era Deus, e estava com Deus. E o verbo se fez carne, que é Jesus. Não podemos, em hipótese alguma, modificar a Sacra Escritura de Deus, para que determinados grupos tenham seus egos massageados, fazendo que eles continuem crendo que suas práticas pecaminosas são normais e que vive um novo ciclo, o ciclo onde tudo é permitido, de forma desgradamente, ou seja, desregradamente, e que a Bíblia é somente um livro antigo, com histórias elaboradas por seus escritores com mentalidade retrógradas. Não podemos negligenciar a verdade por causa de like, fama, dinheiro e vidas luxuosas. Mas vamos dizer o que Provérbios 15, 16 e 17 diz: é melhor um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro aonde há inquietação. É a comida da hortaliça onde há amor do que o boi cevada e com ele o ódio. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Assim a palavra de Deus é incorruptível, por isso plenamente confiável, sendo ela inspiração divina, não pode conter erro ou contradições. Nesse sentido, as escrituras não apresentam erros doutrinários, históricos, culturais, científicos ou qualquer outro aspecto. A base dessa doutrina está no fato de que Deus não pode errar. Então, sendo ele autor do livro sagrado, ele não pode apresentar erros. Olha o que diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Como que as almas conhecerão Jesus se não pregam a Bíblia? Não tem como dar jeitinho. A Bíblia diz exclusivo.
lá em Apocalipse capítulo 22, que diz assim: a verdade é essa, ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que praticam e amam a mentira. Não tem como tirar aquilo que Deus já determinou. Deus, ele deixou explícita, deixou bem cravado, deixou bem marcado a Sacra Escritura. E ele disse: ai daquele que tirar uma vírgula, um tio da palavra dele. Quem precisa de modificar somos nós. A palavra, ela não machuca ninguém. A palavra só fere ego daqueles que querem viver uma vida desregrada. Vamos ver, vamos continuar lendo o que a Bíblia vai dizer, ou seja, qual é a importância da Bíblia para o ser humano, não só para a vida do cristão. Vamos observar? Qual é a importância da Bíblia Sagrada na vida não só do crente, do ser humano? Qual é a importância? Vamos lá? A Bíblia Sagrada é um livro que tem resistido por muito tempo, mas continua sendo uma fonte de inspiração e orientação, consolo para milhares de pessoas no Brasil e no mundo. É a palavra de Deus registrada, é uma bússola espiritual que direciona a vida daqueles que acreditam. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3:16, diz: nos lembra da importância fundamental da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Olha que Paulo deixou aí registrado em uma das suas cartas. A Bíblia é a fonte de conhecimento divino. A Bíblia é uma fonte inestimável de conhecimento sobre Deus. Sua vontade, seus propósitos é para a humanidade. Ela revela que Deus é, como ele age no mundo e o plano de salvação por meio de Jesus Cristo. Por meio dela, os crentes podem crescer em sua vida espiritual e ter mais compreensão. A Bíblia é um guia moral para nós. Como eu disse, não só para os crentes. A Bíblia fornece um conjunto de princípios morais, éticos, que orienta decisões e conduta dos crentes. Ela oferece diretrizes para uma vida justa, amorosa, compassiva, promovendo valores como o perdão, a gratidão e a empatia. A Bíblia Sagrada é o consolo e a esperança em momentos de dificuldade. A Bíblia oferece conforto e esperança, como na passagem do Salmo 23, que todos conhecem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque está comigo. Lembram os crentes de que Deus está sempre ao nosso lado. Lembra que Deus nunca vai nos apartar dele, é nós que nos apartamos da sua presença. A Bíblia é uma comunhão com Deus. É através da leitura, da meditação da Bíblia que os crentes podem conectar mais profundamente com Deus. É por meio dela que podemos orar, buscar orientação, ouvir a voz de Deus em suas vidas. A Bíblia é o fundamento da fé. Fundamento da fé cristã. A Bíblia é o alicerce da fé cristã. Ela contém os relatos, ensinamentos e ações de Jesus Cristo, que é central para a crença cristã. Sem a Bíblia, a fé cristã perderia sua base sólida. Para resumirmos tudo aqui e terminarmos esse vídeo, eu quero dizer: a Bíblia Sagrada é muito mais do que um livro antigo. É a fonte de vida espiritual para os crentes. Ela oferece uma direção, sabedoria, conforto, inspiração. É um tesouro que deve ser valorizado e estudado continuamente. À medida que os crentes mergulham nas páginas da Bíblia, ele se aproxima de Deus e cresce espiritualmente. Portanto,
A Bíblia desempenha um papel indispensável na vida do crente, moldando a sua fé, orientando a jornada espiritual, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e continua a tocar e transformar vidas em todo o mundo. Eu só posso conhecer Deus se eu ler sobre Deus, se eu procurar conhecer Deus. E o manual que nos leva direto para Deus é a Bíblia Sagrada. Se eu não leio, eu não conheço. Eu preciso ter a minha fé firmada naquilo que eu leio e naquilo que eu sinto. Jamais ninguém tocará ou ousará mudar o que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito de Deus a deixarmos para nós nos tempos odianos. Jamais alguém vai abolir a palavra. Igreja que não prega a palavra não pode ser considerada igreja. Pode ser uma roda de amigos ou de filósofos que querem ouvir aquilo que os seus egos gostariam de receber. A palavra de Deus confronta, mas ela confronta para que nós possamos ser moldados e ser preparados para nós encontrarmos com nosso Senhor Jesus. A Bíblia é categórica em dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Evangelho pleno e só conhecemos Ele através da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé, nosso guia, a nossa bússola que nos conduzirá ao reino celestial. Que Deus vos abençoe, mergulhe na Sacra Escritura e aprenda mais de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.